O Raimundo é doutor em Informática na Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ex-coordenador geral de Tecnologias da Educação da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação e atualmente professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense. A Fabiane é doutoranda em Letras pela Universidade Federal de Pelotas, designer instrucional, mestre em ensino e licenciada em matemática. E, dentre outras atividades, atua como designer instrucional para os institutos federais, desenvolvendo cursos EAD com acessibilidade para pessoas com deficiência. E eles dois estarão aqui no De Prof para Prof. Bem-vindo, Raimundo. Bem-vindo, Fábio. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E vamos conversar um pouco, né? Vamos saber um pouco como que a gente pode trabalhar com acessibilidade, principalmente nesses cenários de ensino remoto. Bom dia, Thiago. Bom dia, pessoal que está assistindo. É um prazer participar e falar de um tema tão urgente, né? A acessibilidade é um tema tão urgente quanto a necessidade que a gente tem hoje de se adaptar ao ensino remoto, né? Como o Thiago falou. A nossa história com acessibilidade, ela começa no projeto Repositório ProEdu. O ProEdu é um repositório de objetos educacionais e ele foi desenvolvido numa primeira fase e numa segunda fase já de trabalho e pesquisa, nós sentimos uma necessidade muito grande de encontrar normas, regras, recomendações que facilitassem o desenvolvimento de objetos educacionais acessíveis, né? Para que o repositório pudesse receber e pudesse orientar como produzir esses objetos com acessibilidade. E lá nessa época nós nos deparamos com o seguinte cenário. Existiam muitas recomendações de como, por exemplo, inserir audiodescrição em algum conteúdo. Mas todo esse movimento era voltado para a área do cinema, né? Nós não tínhamos uma recomendação específica sobre a audiodescrição voltada para um fim pedagógico, né? Nós tínhamos recomendações da W3C para documentos web, para sites e para documentos não web, mas nós não tínhamos, por exemplo, uma recomendação específica com detalhamento de como produzir um texto eletrônico, um PDF, uma apresentação de slides, um documento do Word, de forma que uma pessoa com deficiência visual pudesse acessar o conteúdo de forma tranquila e eficiente, né? Então, a partir dessa constatação, nós nos esforçamos para entregar um documento que recomendasse o melhor caminho. E é aí que surge o nosso envolvimento mais forte com a questão da acessibilidade digital, né? E a partir daí nós começamos a testar este documento, né? Experimentar as próprias recomendações deste documento em diversos projetos onde todos nós atuamos, né? Cada um nos seus projetos tentando validar esse documento chamado de Recomendação Técnica de Acessibilidade do repositório ProEdu. Vou continuar a apresentação inicial da Fabiane, então, fazendo algumas considerações que também reforçam essa importância que ela frisou. E no seguinte aspecto, né, a gente trabalha com dois grandes grupos de pessoas com deficiência para a gente poder fazer a discussão de uma forma mais prática. A gente tem surdos e ensurdecidos e temos cegos e baixa visão. Numa primeira aproximação com o assunto, normalmente a gente fala sobre as quebras de barreira ou as tecnologias assistivas que vão dar acesso a conteúdo a esses dois grandes públicos. Mas as tecnologias assistivas também promovem a compreensão de conteúdo ou acesso a conteúdo para pessoas que têm outras limitações ou transtornos, né? Então, acho que ao longo da conversa a gente pode trazer algumas questões relacionadas ao acesso a conteúdo ou quebras de barreiras para as pessoas com deficiência em geral, mas a Fabiane citou uma tecnologia assistiva
que dá acesso a cegos ou baixa visão a conteúdo digital, que é a audiodescrição, que tem a função de fazer a descrição de conteúdo imagético em produtos em geral, no nosso caso, em produtos educacionais ou recursos educacionais. E ela cita que existiam normativas já definindo a forma de se fazer a audiodescrição, mas que eram destinados, essas recomendações destinadas a produtos culturais, a produtos educacionais, não havia referência, e a gente trabalhou num esforço de fazer as adaptações numa condição de contorno da área educacional. Para surdos e ensurdecidos, nós temos outras tecnologias, que pode ser a interpretação em Libras por um intérprete humano. Existem tecnologias que não estão muito bem desenvolvidas, mas para fins de testes e pesquisa, a gente vai observando a evolução, que são avatares que fazem tradução de texto para Libras, que é uma tecnologia mais recente, que não substitui o intérprete humano, pela Libra ser uma língua espaço-visual e tem várias dimensões em que o intérprete humano interpreta de forma muito mais eficiente, com muito mais clareza para entendimento do surdo, do que ele está interpretando, em contraponto ao avatar. E legendagem, que também vem de normativas de produtos culturais, que normalmente aparecem em filmes como transcrição de uma língua para outra em texto, uma língua falada, por exemplo, do inglês para a legenda em português. E aí é uma transcrição literal do que está sendo falado. Mas a legendagem descritiva para surdos, ela vai para além da transcrição literal. Então, ela traduz o áudio de português para o próprio português, mas com elementos extra que dão um contexto para facilitar a compreensão de outros elementos que são importantes para o entendimento do conteúdo. E aí a gente está falando de vídeos nesse momento, porque serve para a gente conseguir compreender as possibilidades de tecnologias que podem ser incorporadas ao vídeo para quebra de barreira, que é a audiodescrição, legendagem e interpretação em Libras. E essas tecnologias assistivas, elas promovem também a compreensão ou potencializam o entendimento do conteúdo. Presta muito bem como exemplo para essa discussão, porque ele incorpora 3 tecnologias assistivas. Nós temos outros produtos de outras naturezas de mídia que vão para a web como apoio ao ensino. Né? Então, a gente pode ter texto eletrônico, pode ter animação, pode ter áudio, as próprias interfaces dos sistemas que dão acesso têm que ter acessibilidade, que foi o que a Fabiane citou através do padrão EMAG, e cada uma dessas naturezas de mídia pode conter algumas tecnologias assistivas. Então, não quer dizer que todas tenham todas as possibilidades. Então, o texto eletrônico ele tem que ser acessível para ledores de tela, que é um software que lê o texto para o cego. E aí tem uma forma de fazer isso com uma técnica que permita que o ledor de tela leia de forma adequada o conteúdo do texto eletrônico. Se tu não tomar alguns cuidados, essa leitura ela vai sair de forma equivocada e fora de ordem. E são essas coisas que a gente vem trabalhando, entendendo o recurso tecnológico, os softwares na ponta que são usados, de que forma tu tens que implementar isso com o rigor técnico, conceitual, para que, de fato, a gente tenha a barreira de acesso ao conteúdo quebrada e que, além da barreira posta abaixo, a gente promova a compreensão de forma mais próximo do que, de fato, o conteúdo que está colocado dentro da própria tecnologia, que não haja equívocos ou interpretações equivocadas que dificultem a compreensão do conteúdo. Então, a quebra de barreira é a compreensão do conteúdo. Tá? Exato. É um desafio bastante complexo, né? Ainda mais quando a gente tem essa limitação de mídias, né? Considerando quando a gente está trabalhando com ambientes onde a gente pode misturar ainda a presença física com a presença virtual, a gente tem
de certa forma, uma certa liberdade que a gente pode unir pessoas que possam ajudar nisso, né? Mas considerando essa tarefa, onde a gente está numa situação de transmissão online, como bem mencionado, né? A transmissão do vídeo, de que forma hoje vocês têm observado que possam ter métodos, algumas ferramentas que possam estar auxiliando os professores, né? Porque um dos desafios que a gente tem percebido, vou passar o meu caso aqui, na verdade, dentro da universidade, é que a gente tem vários alunos, né, que têm deficiências, né? Esses alunos, eles têm que ser, de certa forma, contemplados com tecnologias de acessibilidade, e pode não existir um conjunto significativo de pessoas para ajudarem eles. E algumas tecnologias, elas já podem ser hoje utilizadas. Quais que vocês já utilizaram e podem contar um pouco para nós? Eu vou falar de uma parte e vou deixar o gancho para o Raimundo complementar com uma outra tecnologia. Joia, só um pouquinho, Fábio. Vou falar especificamente do aluno cego, tá? Do aluno com deficiência visual. Tá? Nós estamos em trabalho remoto, esse aluno está em casa. Né? Como a obrigatoriedade agora é trabalhar a EAD de alguma forma, nós vamos ter que encontrar meios de que esse aluno tenha acesso à internet, aos materiais que nós vamos disponibilizar, né? Para a pessoa com deficiência visual, isso fica muito mais simples de resolver, tá? Na minha visão, na minha opinião, fica muito mais simples de resolver. Por quê? Porque basta que eu tome cuidado na produção dos meus materiais, né? Garantir que esse material, esse texto eletrônico, tá? E aí eu estou usando a definição de texto eletrônico que a gente encontra na W3C, tá? Então, de forma que esse aluno possa acessar esse conteúdo, ampliar ou fazer a leitura através de um sintetizador de voz, ou seja, um leitor de tela, isso parece ser mais simples, tá? Do que se eu tivesse com esse aluno hoje em sala de aula, tendo que ampliar material, ou tendo que fazer alguma coisa em braille, ou tendo sempre que disponibilizar alguma coisa extra e além do que os outros estão recebendo. Me parece que, para o aluno com deficiência visual, o ensino remoto ele é mais tranquilo de acontecer e de fluir, tá? Do que o ensino presencial. Isso é uma hipótese minha, tá? Porque eu consigo, então, formatar com cuidado esses documentos e ele vai ter acesso, porque aquele documento foi preparado para isso, tá? Então, aí nós vamos trabalhar com a seguinte perspectiva, de ter um conteúdo que vai para o vidente e ter um conteúdo que vai para o cego. Pode dar um pouco mais de trabalho, mas, de acordo com as experiências que a gente vem desenvolvendo em outros projetos que nós atuamos, nós percebemos que esse é um caminho saudável, né? Porque eu não preciso tirar a estética do material do vidente e, ao mesmo tempo, não atrapalho a leitura da pessoa com deficiência visual. Então, a gente está trabalhando com essas hipóteses, certo? Bom, no momento em que meu aluno tem documento preparado para um ledor, ele vai ler no celular, ele vai ler no computador, ele vai ler no tablet, ele vai ler em qualquer lugar. Então, eu acho que abriu assim, uma expectativa assim, de validação hoje e de observação de como o aluno com deficiência visual tá vivendo esse momento. Na minha hipótese, é que ele vai viver de uma forma mais tranquila. Tá? Uma outra questão me fugiu outra questão. Depois tu edita, né, Thiago? Tu dá um cortezinho aqui, né? Isso, tá. Eu dou um silêncio. Deixa eu ver se eu recordo. Eram 2 pontos. Era a questão do documento preparado para ele. Ah, lembrei. Então, posso bater palma? Pode. Um outro ponto é, caso o professor utilize produção audiovisual, que ele vai utilizar, né? Na maior parte das vezes os professores vão utilizar, é a forma, e devem utilizar, porque é a forma que a gente consegue reduzir um pouco a distância transacional, né? De estar um pouco mais perto desse aluno, de criar uma certa empatia, né? Então ele deve usar, sim, a produção audiovisual, né?
No momento em que ele está fazendo isso para alunos com deficiência visual, ele precisa tomar um cuidado, ele precisa tomar o cuidado de, em determinados momentos chaves, dessa produção, que ele vá descrevendo algumas coisas. Então, se ele tem um aluno com deficiência visual, ele pode começar o vídeo contextualizando o escritório onde ele está gravando, o local da casa onde ele está gravando, para esse aluno criar uma imagem mental, né? Para não ficar só aquela voz solta, ele compreendeu um pouquinho onde é que o professor está, né? Como é que ele está se apresentando, né? Se ele já conhece esse professor ou não, se ele não conhece, é legal o professor fazer esse exercício de se autodescrever para esse aluno criar essa imagem mental e tomar um certo cuidado de que, bom, eu vou mostrar elementos visuais nesse vídeo, então eu tenho que ter o cuidado de descrever esses elementos, se estes elementos estiverem relacionados com algum objetivo pedagógico, né? Então, seriam esses dois pontos. O cuidado na formatação de documentos eletrônicos, né? E o cuidado na hora da produção audiovisual de fazer com que esse aluno se integre àquela aula, que ele se sinta acolhido e que ele compreenda qual é aquele universo, ao mesmo tempo em que eu preciso olhar com cuidado o que é necessário ser descrito, áudio descrito, e o próprio professor pode fazer isso na própria fala, né? Isso é um exercício interessante, no momento em que eu começo a falar e eu começo descrevendo o que está acontecendo. No momento em que ele pega essa manha, digamos assim, isso vai acontecer naturalmente. Só vou dar um exemplo assim de uma pessoa que faz isso de uma forma brilhante. Até temos duas pessoas para dar de exemplo. O professor Romeu Sasaki. O professor Romeu Sasaki é um ícone da área de inclusão, é um grande pesquisador, um grande escritor dessa área. E é um pioneiro nessa área. O professor Romeu Sasaki, quando vai dar uma palestra, ele já tem isso incorporado. Então, ele faz isso na fala naturalmente. Isso é um exercício. Com o tempo, as pessoas vão se adaptando a isso, então é interessante que isso possa acontecer. E uma outra pessoa, é um colega, inclusive, Thiago, teu colega da Universidade Federal, agora já está aposentado, mas é uma pessoa assim, que trabalha com isso, com essa parte, com maestria, que é o professor Elton Vergara Nunes, que é do Centro de Letras e Comunicação. Então, o professor Elton ele desenvolveu a tese de doutorado no tema audiodescrição didática. Então, é audiodescrição totalmente voltada, né, para o ensino. É um dos autores da recomendação, defendeu a tese após a publicação, então, em virtude de todas essas atualizações, nós precisamos entregar uma segunda versão da recomendação de acessibilidade. Muito legal, Fábio. Até tu trouxe aí alguns elementos que são super fundamentais, que é esse processo de tu planejar, né? De tu estar observando quem são os teus alunos, observando que tu tem diferentes pessoas dentro dessa sala de aula, né? E construindo esses materiais, levando em consideração todos esses aspectos, né? Que é um pouco do processo que a gente diz, digamos, do design, né, propriamente dito. Manda bala, Raimundo. Complementando o que a Fabiane estava falando, de tu incorporares essa postura para todos os possíveis perfis de aluno que tu tens. Então, eu poderia iniciar a conversa com vocês dizendo assim, olha, me chamo Raimundo, eu tenho uma estatura média, tenho 1,80 m, cabelos pretos, curtos, normalmente eu uso cabelo raspado, estou mais para magro do que para gordo, minha pele é morena, mais para cuia, uma cor de cuia, e assim vai. Essas coisas que a gente fala, que a nossa autoimagem, que a gente tenta passar para alguém que não vê, para um cego, a gente pode ficar achando assim, pô, mas o cara não veio, eu vou fazer uma descrição com coisas que é o meu entendimento sobre a parte visual, a minha aparência, mas isso é recomendado e o cego, ele cria uma imagem mental própria dele, mas ele vai identificar os elementos que tu
e as informações que tu estás passando, e ele vai criar essa imagem mental. Então, isso é legal, isso aproxima, isso quebra a distância, quebra a barreira, né? Essa é uma coisa. A outra coisa, a gente não citou números, a gente falou de quantidade de alunos que está crescendo dentro dos ambientes educacionais, e com os vestibulares, os processos seletivos adaptados, que é muito recente, a tendência é que o número de alunos com deficiência cresça nas instituições de ensino superior. Nas instituições de educação básica, o número de alunos também vem crescendo por conta de uma lei que prevê que as matrículas de aluno com deficiência devam ser aceitas em escolas com classes regulares. Até pouco tempo atrás, crianças com deficiência tinham seu processo educacional ocorrendo dentro de escolas especializadas no atendimento daquela deficiência. Aqui em Pelotas nós temos a escola Luiz Braille e a escola Alfredo Dube, para cegos e surdos. Mas, normalmente, a criança vai nessas escolas até o ensino fundamental. Saindo do ensino fundamental, ele teria que ir para a rede do Estado, o ensino médio, que não tem a mesma preparação e os mesmos apoios existentes e as especialidades e o preparo para atendimento desses alunos do que as escolas de atendimento especializado. Então, começa a ocorrer evasão no ensino médio por conta das barreiras, e aí muitos deles não completam o ensino médio e a maioria deles não chega no ensino superior. Na medida em que a gente vai discutindo, por isso a importância dessa conversa, a gente vai discutindo isso de forma aberta, as escolas regulares se preparando através de políticas públicas ou de esforço próprio, a tendência é que o número de alunos que avançam para além do ensino médio, alunos com deficiência, comece a crescer, e com o vestibular e processos seletivos adaptados, eles comecem a chegar no ensino superior. Tá? Bom, isso é um ponto que vai mudar a médio prazo, a longo prazo. A curto prazo, o cenário se mantém mais ou menos o mesmo, mas a médio e longo prazo a tendência é mudar. Um outro fato é o número geral que a gente tem pelo censo, né? Eu estava conversando com a Fabiane ontem, e nós temos o último censo de 2010, e lá tínhamos um número que se reproduz localmente e no cenário nacional, e até no cenário internacional. Então, a faixa, a porcentagem de pessoa com deficiência autodeclarados nos censos é em torno de 25% a 27%. Então, isso no Brasil, em 2010, dava algo em torno de 45 milhões de pessoas. Aí tu faz a estratificação em faixa etária, em tipo e severidade de deficiência, mas são 45 milhões de pessoas. Não é um número pequeno, e não é minoria, se tu analisares por esse viés. Aqui em Pelotas, nós temos tínhamos 350, 360 mil habitantes. 27 é quase 1/3%, é quase 1/3 da população de Pelotas. Então, é próximo de 100 mil pessoas que nós temos autodeclarados com deficiência no município de Pelotas. Isso em 2010. Agora está saindo o censo novo, estava começando a ser realizada as pesquisas, né, para o censo 2020. A tendência é que o número em porcentagem se mantenha, mas a população cresceu, nós já passamos de 210 milhões de habitantes. Se nós usarmos a mesma porcentagem, nós devemos estar chegando perto de 70 milhões de brasileiros com deficiência, em comparação a 2010. Então, deve estar pulando de 45 milhões para 70. Bom. E isso é muito interessante, porque aí a gente está falando já também de uma outra esfera, que é, ao mesmo tempo que a gente está preparando, a gente vai acabar levando esse pessoal para a cadeia produtiva, para o mercado de trabalho, né, que abre margem também para uma outra discussão da importância disso, né? Perfeito. E o professor Romeu Sasaki, citado pela Fabiane, ele começou militando na inclusão da pessoa com deficiência, inclusão na escola, e hoje ele
tem à frente dele principal é a inclusão no mercado de trabalho. Então, para quem se interessa pelo assunto, busque o Romeu Sasaki. Tive até a feliz coincidência agora de terem citado ele, a questão de uns 15 dias atrás, ele me mandou uma mensagem, né, perguntando se estava tudo bem aqui em Pelotas, que ele adora Pelotas. Ele já esteve aqui 3 vezes comigo, né, e já teve outras tantas vezes chamado por outras pessoas. Então, ele já esteve em Pelotas, conhece bem o nosso cenário, ele tem apreço por nós, e busquem o Romeu Sasaki, que ele é um querido, ele vai atender super bem quem precisar de alguma informação. E ele está conectado porque me mandou essa mensagem aí. Ele demorou para responder, mas ele respondeu. Então, é esse cenário, assim, ó. A gente tem uma população que é potencial consumidor, né, que está fora do mercado consumidor, fora do mercado de produção e fora do setor educacional. E aí o esforço é de nós quebrarmos barreira para incluir essa parcela da população, das crianças principalmente, no ambiente educacional, porque depois elas vêm para o setor produtivo e para o mercado consumidor, né, que tem que ser observado. Então, é importante a discussão que tu está fazendo, Thiago, muito pertinente, e parabéns por ter trazido esse tema para debate. Obrigado. E, na verdade, vocês que são os heróis aí, né? Que levantam a bandeira há tanto tempo da acessibilidade, que é super importante. E eu queria aproveitar e estender um pouco a pergunta, porque eu imagino que, nesse momento, quem pode estar nos assistindo, quem vai estar nos assistindo, começa a ter várias dúvidas. Nossa, isso é super importante, realmente estou vendo a relevância. O que vocês têm para compartilhar do que vocês estão trabalhando? Quais são aquelas dicas preciosas que a gente pode compartilhar com o pessoal? Eu posso começar dando a minha dica? Claro, Fábio. A minha dica, ontem eu fiz uma conversa com o pessoal do Senac de São Paulo, e eles fizeram a mesma pergunta, né? Nos dá uma dica, assim, aquela dica, né, de ouro, né? E eu tenho uma dica de ouro, assim, ó, a pessoa que vai produzir conteúdo acessível, que quer produzir, a primeira coisa que ela tem que fazer é colar nas pessoas com deficiência, né? Então, estar sempre com alguém por perto. Se ela vai precisar trabalhar com tradução em Libras, ela precisa ter um surdo por perto, ela precisa estar próximo da comunidade. Por quê? Porque dentro da questão do surdo tem todo o aspecto da cultura surda, né? Então, ela precisa minimamente compreender como é que é o universo deles. O universo deles é diferente do nosso. As percepções do mundo, a forma como eles se relacionam com o mundo é diferente, né? Eles usam outro idioma, é outra língua, né? Nós temos que compreender que a sensação de mundo deles é diferente da nossa, né? E uma visão aliada à outra vai complementar, uma vai complementar a outra, isso é muito importante, assim como a pessoa com deficiência visual, né? A gente já cometeu várias gafes, assim, ao longo desse caminho, onde a gente achava que se fizesse uma coisa ia ser legal, e não era legal, bem pelo contrário, era uma coisa até desagradável, né? E aí a gente se dá conta, assim, não, mas para aí, primeiro eu preciso ouvir muito eles, né, conviver com eles, para conseguir compreender o que eles precisam, porque eles é que vão dizer o que precisam, né? Eles são a chave de tudo, né? Assim como no momento em que eu acabo a minha produção, eu preciso validar esse conteúdo, eu preciso retornar com esse conteúdo para essas pessoas, que em algumas instituições são chamadas de consultores, né? A instituição contrata uma pessoa com deficiência visual, uma pessoa com deficiência auditiva, e essa pessoa vai validar esse material, são os consultores, né? Então, essa é a dica, assim, mais importante que eu tenho, assim, é o que realmente fez diferença no meu trabalho, né? O grau de proximidade que eu consegui ter com este público específico, né? Dica de ouro. Vamos ver se eu arrumo alguma dica de ouro. Agora, Fabiane me... Fica difícil, né? Ficou difícil Depois dessa fala da Fábio, fica difícil, né? Foi difícil.
Tá, eu vou focar no outro viés aqui, que é um outro olhar sobre o mesmo problema. Bom, quem quer produzir conteúdo acessível cola na pessoa com deficiência, tá? Mas deixa eu colocar aqui uma questão sobre a produção de conteúdo. Tem duas possibilidades, né? A gente pode estar falando do professor de educação básica que não é preparado na sua formação inicial para fazer isso. E é o professor de sala de aula que prepara os seus próprios conteúdos, normalmente, para as suas aulas. Pega o plano de ensino, pega a ementa, prepara um plano de ensino, depois vai fazendo planejamento de aula a aula. Então, ele pega o seu conteúdo, vai montar o material que ele vai usar como apoio para as suas atividades. E aí tem duas coisas. Uma, o professor prepara o seu conteúdo, ou, hoje em dia, uma mudança de papel do professor, ele já não é mais só produtor de conteúdo, ele vira curador. O que é curadoria? Ele pode ir para a web ou para algum lugar onde tenha fontes de conteúdos educacionais para escolher o conteúdo que dê conta daquela aula dele, para o planejamento. Então, ele monta uma estratégia, pega os conteúdos prontos, porque a gente tem vários lugares que tem conteúdo pronto de qualidade, com acessibilidade ou não. Tá? Mas, então, em relação à existência de locais com conteúdo de qualidade, existe um repositório que se chama Proedu, que é um repositório que foi desenvolvido em cooperação com a CETEC, com o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, com o Instituto Federal do Ceará e a RNP, e o IFSU, nós aqui, tá? E que, inclusive, na fase 3, conta com a participação da UFPEL, né? Nós estamos na fase 3, então, lá no início, começou, inclusive, com a participação da Universidade Federal de Santa Catarina, Instituto Federal do Ceará, Instituto Federal do Rio Grande do Norte, o IFSU, e depois ficam os 3 institutos federais. Na fase 3 entra a UFPEL na parceria, mas é um repositório. O repositório ele tem conteúdo validado de qualidade, conteúdo científico, e a gente está trabalhando em uma recomendação. A Fabiane pode trazer mais detalhes sobre isso, porque dentro do grupo de trabalho do Proedu, ela coordena o grupo, o GT de acessibilidade do projeto. Então, a gente percebeu que, primeiro, não existia estabelecido um padrão para o processo de produção de conteúdo em geral no Brasil, e que, nesses processos que nós identificamos alguns, não existia incorporação dos elementos de acessibilidade dentro da produção de conteúdo. Então, o Proedu buscou fazer um estudo amplo sobre acessibilidade em recursos educacionais e criou uma recomendação técnica, que a Fabiane pode citar, falar um pouquinho sobre ele. Isto se desdobra em dois, vou chamar de problema, não sei se é a palavra mais adequada, tá? Então, o professor pode ser curador, mas o professor pode ser produtor. Tá? Então, se o professor for produzir seus próprios conteúdos, ele tem que se capacitar a entender o uso de ferramentas que vão permitir a ele incorporar acessibilidade ou quebra de barreira nos conteúdos que ele está produzindo. A outra frente a instituição tem uma equipe de produção de conteúdo. Normalmente, nas escolas da rede de educação básica, não tem um centro de produção de conteúdo. Nas instituições de ensino superior pode ter, mas não são todas que têm. Então, também é um problema. Acaba que no ensino superior também, muitas vezes, é o professor que é curador e o professor que é produtor. Mas algumas instituições têm centro de tecnologias na educação que produzem conteúdos. Mas aí precisa também existir uma capacitação das equipes. Então, em geral, tem que ter capacitação para quem está produzindo, seja o professor de forma isolada ou sejam as equipes que vão fazer isso. E aí existem várias diferenças de
tamanhos de equipe, especialidades nas equipes, infraestrutura para poder trabalhar, e o assunto é bem complexo, mas por ser complexo é muito legal também. Mas esta é a realidade. Então, existe um esforço muito grande em nível nacional que envolve algumas instituições, como CETEC, MEC, Instituto Federal do Rio Grande do Norte, do Ceará, o IFSUL, o FIPEL, na fase 3 do PROEDU, estudando e aprimorando uma recomendação que já vem desde o ano retrasado sendo trabalhada. Então, já é um conhecimento acumulado que a gente está passando para a comunidade, que a gente está entregando à comunidade. Tá? Fabiane. Ô, Thiago. A gente tem uma solução que foi utilizada numa experiência agora em uma palestra com o Instituto Federal de São Paulo, tá? O professor Paulo Evaristo, colega lá do IF São Paulo, que é diretor do Centro de EAD, Centro de Referência em EAD lá do IF São Paulo, e me convidou para falar sobre a experiência do PROEDU para o público lá de São Paulo, e na prévia da palestra, um dia antes, ele me informa que teríamos surdos na plateia e que ele não estava conseguindo intérpretes na instituição para poder acompanhar o evento, para acompanhar a palestra. E em uma conversa anterior, em uma reunião que eu tive com colegas dos núcleos de apoio a pessoa com necessidade específica aqui do IFSUL, um colega surdo, que é coordenador de um NAPNE, ele me apresentou uma tecnologia chamada Web Captioner. Esse Web Captioner, ele faz a transcrição da voz para texto, em tempo real. A diferença desse software é que ele é web, ele não é instalado no computador do usuário, e ele tem, além da transcrição, que faz o reconhecimento da voz e transforma para texto, ele tem um algoritmo, provavelmente com inteligência artificial, que analisa o contexto da frase em tempo real e corrige possíveis equívocos na tradução da voz para o texto. Então, a qualidade da transcrição é muito boa, muito pouco erro o software provoca. E aí facilita muito a leitura e obviamente, o acompanhamento do que está sendo tratado numa conversa ou numa palestra pela pessoa surda, pelo surdo, desculpa. Então, a dica, deem uma olhada nesse aplicativo, se chama Web Captioner, depois eu passo o textinho escrito para o Thiago coloca o link lá, e experimentem utilizar ele para quebrar a barreira para surdos, caso não exista a possibilidade de tu teres um intérprete contigo naquele momento. Bom, intérprete é o ideal? É o melhor? Não existe a possibilidade de intérprete, temos que dar um jeito de quebrar a barreira de qualquer forma. E aí a gente tem que experimentar algumas tecnologias. Uma delas é essa, a dica que eu dou para vocês. Né? Usem o Web Captioner para vocês poderem fazer a transcrição de voz para texto e dar acesso ao conteúdo para surdos. Existem algumas questões técnicas para a gente fazer isso de ponta a ponta, ou seja, numa transmissão, eu num lugar, agora nesse contexto de atividades à distância, de eu aqui em Pelotas e o Paulo Evaristo lá em São Paulo, e nós conversando, para o surdo ter acesso à fala dos dois, eu tinha que estar habilitado, com esse recurso habilitado aqui, e ele lá também, porque aí eu falava e transmitia junto a transcrição através desse aplicativo, Paulo Evaristo lá também com o mesmo aplicativo habilitado, falava e também a sua transcrição era colocada na palestra. Então tem algumas coisinhas técnicas aí, mas que eu fico à disposição depois do Thiago, para a gente botar isso de uma forma mais tutoriada, para as pessoas entenderem melhor a possibilidade de usar esse recurso em detrimento ao intérprete. Na verdade, não é em detrimento, é na falta do intérprete, a gente poder quebrar a barreira para os surdos. Uma outra
dica é um fato que ocorreu por conta da suspensão de atividades presenciais com a Escola Alfredo Dube, aqui. Então, tenho professoras ali, a gente tem parceria e cooperação com as instituições de atendimento especializado de Pelotas, a Alfredo Dube é uma delas, e com a suspensão da atividade presencial, as professoras precisavam manter o contato com a família e com os alunos, com as crianças surdas que estavam em casa. Neste caso, especificamente, elas precisavam ter o vídeo falado em português, porque uma parte da comunicação era com a família, muitos dos pais de crianças surdas são ouvintes, alguns também são surdos, né? Então, era um público heterogêneo de ouvintes e surdos. Elas precisavam fazer o vídeo e colocar os recursos de acessibilidade no vídeo. Então, precisavam produzir exatamente o que a gente está falando aqui. Não tinham a capacidade técnica de produzir e estavam com o problema criado. Precisavam se comunicar, e principalmente através de vídeo, porque o vídeo é a mídia mais natural para o surdo, pela própria característica da língua. Então, tem que ter o intérprete, que é uma língua espaço-visual. Então, o vídeo é o meio mais comum de o surdo ter acesso a conteúdo. E aí elas decidiram que fariam vídeos para poder manter o contato e as rotinas exigidas nesse ensino emergencial remoto que todas as escolas estão fazendo. Bom, o que a gente começou a fazer? Uma conversa técnica sobre como operar um editor de vídeo, que não é muito complicado. Então, nós fizemos uma sequência de conversas, onde eu fui através do Meet, que a gente está usando lá em contato com a escola, falando de coisas conceituais, de conceitos sobre a parte de edição, produção e edição de vídeo, e aí depois a parte técnica de como fazer o corte, fazer a edição, como é que coloca a janelinha de libras na finalização do vídeo, e a importância de fazer legendagem, caso o surdo não seja alfabetizado em libras e leia português, porque tem esse seguinte cenário para surdos. Os surdos mais velhos tinham um contexto cultural histórico que eles foram colocados numa tentativa de oralizar e trazer eles para a comunidade de ouvintes. Então, eles não eram alfabetizados em libras, como hoje os mais jovens são. Então, alguns não sabem se comunicar muito bem em libras, mas leem em português. Os mais jovens, eles já vêm de um outro contexto histórico, cultural, e são alfabetizados em libras, mas não leem muito bem em português. Então, a redundância da quebra de acesso ao conteúdo é saudável nesse ponto. Então, a conversa com o pessoal, as professoras do Alfredo Dube, foi resolver os problemas técnicos a partir da operação prática de um editor de vídeo. Então, estudem a edição de vídeo. Você, professor, se precisar de apoio, existem pessoas que podem apoiar, nós estamos aqui em Pelotas à disposição, mas existem várias formas hoje de tu estudar de forma a tu conseguires resolver teus problemas, que tu vais encontrar os conteúdos de forma muito fácil em canais do YouTube ou em repositórios de conteúdo com tutoriais escritos ou em tutoriais em áudio. Então, procure lá como editar vídeo nessas fontes, nos canais de streaming. Facilmente tu encontra um conteúdo que resolva o teu problema. E isso hoje é uma característica que a gente tenta desenvolver, ou por demanda própria a gente desenvolve. É muito fácil hoje tu encontrar conteúdo te ensinando a fazer alguma coisa. Para absolutamente tudo o que tu tiveres de demanda, tu vais encontrar uma solução na web. Procure em fontes confiáveis e tu vais ter a resposta ou um caminho para resolver o problema. Então, essas duas dicas. Uma bem técnica, de usar um transcritor de voz para texto, que é o Web Captioner, e a outra é uma iniciativa que nós temos que começar a incorporar nas nossas práticas pessoais e profissionais, que é ou
buscar apoio em um profissional que já tem a competência para fazer alguma coisa e te apoiar tecnicamente para resolver um problema, ou tu te tornar mais proativo na busca da solução, indo atrás dos conteúdos na web em fontes confiáveis. Por exemplo, como no ProEdu, ou num canal que todo mundo usa, né, atualmente, que é o YouTube. Tem vários canais de tutoriais para absolutamente tudo que a gente possa desejar encontrar. Então, no momento anterior da nossa conversa, sobre fontes confiáveis para tu buscares informações sobre como resolver o problema técnico de produção de conteúdo com acessibilidade, a minha dica de ouro é: busquem no ProEdu a recomendação técnica de produção de conteúdo educacional com acessibilidade. Vocês vão ter as informações necessárias para produzir recursos educacionais com acessibilidade em várias naturezas de mídia. Tá? Essa é a minha dica de ouro para vocês. Muito legal, pessoal. E agora, como é que a gente vai deixar esse material todo disponível para toda essa pessoa que está nos assistindo? Nós temos os manuais prontos, nós temos o texto da recomendação, como o Raimundo falou, mas nós temos alguns manuaizinhos separados que a gente pode disponibilizar. Eles são um pouquinho mais didáticos que a recomendação e mais direto no ponto em que a pessoa realmente precisa acessar para resolver o problema, né? E eu vou fazer agora um desafio aqui que não estava combinado no roteiro. Vou desafiar o Raimundo a fazer o tutorial lá da transcrição simultânea, que eu acho que é extremamente interessante que o pessoal compreenda. Ele dominou essa parte da transcrição de forma eficiente e seria muito interessante que o Raimundo disponibilizasse um tutorial sobre isso, né? Acho que é isso aí, Raimundo. Eu vou convidar o Thiago a produzir um tutorial comigo. Aí eu tenho certeza que ele vai ficar sensacional. Ok, agradeço muito vocês por terem, né, estar aqui num sábado de manhã, um sábado chuvoso, ainda frio. Vocês estão aqui conversando com a gente. Muito obrigado. Esse material todo agora, a gente faz a compilação, faz a disponibilização dele e vai estar nas nossas mídias sociais e amplamente divulgado. Muito obrigado novamente, Fábio. Muito obrigado, Paca, né? Raimundo ou Paca, para os mais próximos. E acompanha aí, pessoal, a programação do Robopel. Forte abraço. Valeu. Obrigado. Obrigada.